Capítulo 2 A televisão mais bonita do mundo. Sempre que era para ir a algum lugar de demorar, o tio Chico dizia que íamos à Casa Andeia. Nunca percebi aquilo. Era uma dica dos mais velhos. Nem mesmo a tia Rosa fazia só o favor de me explicar. Nada. Todos riam e eu apanhava do ar. Nessa noite, o tio Chico falou: Dalinho, vamos à Casa Andeia. Deviam ser umas 7 horas da noite e fazia frio de cacimbo fresco. Isso da Casa Andeia muitas vezes era, então, ficarmos sentados num bar com os mais velhos a beber um monte de cerveja e a comer quase nada. Se havia outras crianças, eu ainda ia brincar, mas normalmente nem já isso. Os homens conversavam, a tia Rosa também bebia, ficava muito tempo calada. Eu brincava um pouco se houvesse jardim ou mesmo rua. Depois sentava-me no colo da tia Rosa e começava a encher o saco, como dizia o tio Chico. Começava a perguntar se já íamos embora, dizia que tinha sono e fome, só me respondiam que estava quase a chegar a hora de irmos. E vinham mais cervejas, muitas mais. A cerveja era a bebida preferida do tio Chico. A cerveja em muita quantidade, para dizer bem as coisas. O tio Chico era uma pessoa que podia beber muita cerveja e não ficava bêbado. Podia mesmo conduzir o carro dele nas calmas. Só não podia misturar. Um dia, o tio Chico misturou vinho e uísque e depois mandou parar o carro que o filho dele ia conduzir, começou a me abraçar e a falar à toa. Eu fiquei com vontade de chorar, mas a tia Rosa veio me dizer que aquilo era normal. Mas, se fosse só cerveja, acho que ninguém aguentava o tio Chico. Um dia, num desses lanches de fim da tarde, enquanto eu comia, ele, o amigo dele e a tia Rosa varreram assim uns 39 copos de cerveja. Desta vez, o tio Chico disse que íamos à Casa Andeia, mas era só a brincar. No caminho, eu ouvi ele dizer à tia Rosa que íamos à casa do Lima buscar umas cadeiras para o quintal. O Lima era um senhor muito magrinho que também bebia bem. Tinha os olhos sempre a brilhar e a boca sempre a rir. Era simpático, Lima, e devia ser amigo do tio Chico, porque o tio Chico gostava de lhe chamar o Sacana do Lima. Chegamos à casa do Sacana do Lima, numa rua bem escura que era preciso cuidado quando andávamos, para não pisar nas poças de água, nem na dibinga dos cães. Eu ainda avisei a tia Rosa, cuidado com as minas. Ela não sabia que Minas era o código para o cocô quando estava assim na rua pronto para ser pisado. O Lima veio abrir a porta. Os olhos dele brilhavam muito e trazia já na mão uma nocal bem gelada. Passou a garrafa para a mão esquerda e apertou a mão de todo mundo, mesmo da tia Rosa, e a mão dele estava muito gelada. Isso era bom na casa do Lima. As bebidas estavam sempre a estalar. Eu assim me imaginei já a saborear uma Fanta bem gelada. E me deram mesmo. Ainda estávamos no quintal. O Lima mostrou ao tio Chico as tais cadeiras encomendadas. O Lima vendia mobílias muito feias, com um aspecto assim de cadeiras que os mais velhos adormecem quando estão na casa de alguém com um funeral e o morto também. Eu não gostava dos móveis que o Lima vendia, mas aquelas cadeiras até que eram fiches, pintadas de uma cor clara com fitas assim de um plástico verde. Da cor da cadeira comprida, verde também, que estava sempre no quintal da minha casa. Mas o tio Chico não gostou muito, disse que estavam mal soldadas e que aquilo era perigoso. O Lima riu, mas o tio Chico não estava a brincar. Oh, meu sacana, já viste se eu sento aí, a minha sogra, e ela cai no chão? Como é que vais ficar quando eu te der essa notícia? O Lima transpirava. Passou a mão na testa, olhou a cadeira. A malta dá um jeito nisso depois, não te preocupes. Entra, Chico. Entramos todos, mas até tenho que dizer aqui uma coisa. Nessa altura, em Luanda, não apareciam muitos brinquedos nem coisas assim novas. Então nós, as crianças, tínhamos sempre o radar ligado para qualquer coisa nova. Mal entramos no quintal, vi uma caixa de papelão bem grande e restos de esferovite no chão. Isso só podia significar uma coisa. Havia material novo naquela casa. Podia ser um fogão, geladeira ou outra coisa qualquer. E mesmo acho que era essa a razão de estar toda a gente com bebidas na mão.
Eu tinha pensado isso tudo, mas calado. E, quando entramos, entendi. Na estante havia uma televisão nova, tipo um bebê daqueles acabados de nascer. Os olhos do Lima brilharam mais ainda. Olha lá esta maravilha, Chico. Foi buscar com a mão ainda fresca da cerveja um manual de instruções dentro de um plástico que cheirava novo. Eu já nem liguei mais a gasosa. Fiquei a olhar a estante com bué de fotos da família do Lima. Mandaram-nos sentar. O Lima carregou no botão e nada. Ele transpirava. Ficou triste de repente. Mexeu na tomada, acendeu e apagou a luz da sala. O tio Chico com a cerveja dele. A tia Rosa de braços cruzados. Eu à espera da imagem a qualquer momento. Olhei o cinzento da televisão e umas 3 luzes apareceram de repente, como se fossem um semáforo maluco, e tive a certeza que aquela era a mesma televisão mais bonita do mundo. Fez um ruído tipo um animal a respirar e acendeu devagarinho. Não consegui ficar calado e disse bem alto: Tchê, essa televisão é bem esculu. E todos riram do meu espanto assim sincero. Era a primeira televisão a cores que eu via na minha vida. A imagem apareceu bem nítida e cheia de cores. Era lindo e eu nunca tinha reparado que um apresentador de televisão podia vestir uma roupa com tantas cores. Lembro-me ainda hoje. Estava a dar o noticiário em língua nacional. Chokwe. Ninguém entendia nada. Baixaram o som. A tia Rosa disse-me: fecha a boca, vai entrar mosca. E todos riram outra vez. Não me importei. Falaram de novo das cadeiras. O Lima dizia tudo que sim, que podia ser resolvido. Mexeu nos botões da televisão e a cor ficou ainda mais viva. Na imagem tudo já estava misturado. Parecia um quadro molhado com aguarelas bem exageradas. Pensei nos meus primos, a essa hora lá na casa da Praia do Bispo, com a televisão da avó Agnete a preto e branco, e aquele plástico azul que até hoje não sei para que servia. Quando eu contasse da televisão a cores exageradas na casa do Lima, os primos iam me acreditar. Ou será que todos iriam rir e me chamar de mentiroso com força? Fiquei com inveja dos filhos do Lima, que todos os dias iam ver cores naquela televisão a cores. A telenovela Bem Amado, com o Odorico e o Zeca Diabo, o Verão Azul, com o Tito e o Piranha, os bonecos animados do Mitty, o Gustavo com 3 fios de cabelo e até a Pantera cor-de-rosa com um cigarro bem comprido. Tudo a cores, como uma aguarela bem bonita, pensei, enquanto a tia Rosa me fazia festinhas na cabeça. Bem, esse capítulo é um capítulo em que vai ter essa grande novidade, né, da televisão, enfim, entram mais personagens, né, então agora a gente sabe um pouco mais sobre o tio Chico, sobre a tia Rosa e sobre o Lima, né, esse amigo do tio Chico. Bem, tem várias expressões aqui, várias coisas que eu gostaria de comentar. Essa ideia de falar sacana, né? No Brasil a gente usa, se calhar, mais a palavra safado. Quando eu falo no Brasil, eu gosto sempre de pontuar que eu sou de São Paulo, né? Eu tô falando da cidade de São Paulo, que é o meu contexto. Eu chego no máximo até Minas Gerais, que é onde eu já morei. Então, claro que, né, o Brasil é gigante, existem várias expressões que eu não conheço. Mas acho que em São Paulo a gente fala mais, a pessoa é uma safada, enfim. Mas é essa ideia, né, um sacana. Mas é na brincadeira, né? Também pode ser levado para o lado negativo, né? Também pode ser uma pessoa que não dá para confiar, enfim. Mas nesse caso é na brincadeira, né? É um sacana, é um safado, enfim. É uma pessoa amiga, né? Bem, outra coisa, bem, tem algumas palavras aqui que a gente pode reparar que são escritas de forma diferente, né? Como, por exemplo, a palavra cocô, né? Com acento agudo. Em português brasileiro a gente coloca o acento circunflexo, né? No último O, o chapeuzinho do vovô. Então, não está escrito errado, é uma grafia, uma forma de escrever
diferente. Muitas palavras que no português brasileiro a gente escreve com acento circunflexo, eles escrevem com acento, eles que eu digo português de Portugal, né? Escrevem com acento agudo. E os países africanos têm a língua portuguesa muito mais próxima à língua portuguesa de Portugal, por razões históricas, né? Eles têm uma relação histórica muito mais próxima, porque as suas independências datam de 74, 75, enfim. Então é muito recente, né, essa, digamos, desassociação desses povos, né, para se tornarem, enfim, independentes, né? Acho que me fiz entender. Bem, essas brincadeiras, né? Cuidado com as minas. Em São Paulo a gente também brinca assim, né? Ih, tá um campo minado, não sei o que, para falar que tá cheio de cocô, enfim. Ele fala dessa expressão, né? Vamos à casa andeia. E ele mesmo diz que não foi explicado, então é nesse sentido, né? Tipo, que nem em Minas Gerais falam, né? Segue toda a vida, né? Ah, onde que é? Ah, você vai reto toda a vida, segue toda a vida, que é para dizer que é uma longa distância, que você tem que andar muito, enfim. Então tem essa expressão também. Depois tem a interjeição che, né, que é no sul a gente também tem um tchê, né, ou então tipo, nossa, um vixe, putz, enfim, são essas interjeições, né, que são palavras usadas para trazer uma entonação para a frase, né, então, tchê, essa televisão é bem esculu. O que é esculu? Enfim, angolanos que por acaso estiverem ouvindo aqui podem deixar nos comentários o que é esculu, né? Eu traduziria como algo assim, é bem da hora, é bem maneira, é bem massa, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? É fenomenal, é bem esculu. Pelo contexto a gente pega por aí. E tchê é uma interjeição, como eu tô falando pra vocês, de tipo, uau, nossa, vixe, caraca, enfim, uma coisa para dar uma entonação para a frase, né? Para, nesse sentido, trazer surpresa, admiração. As interjeições têm essa função de trazer algum sentido, alguma entonação para a frase. Nesse caso, é uma entonação de admiração, de surpresa, de alegria, porque ele está vendo uma coisa completamente nova. A gasosa também, que é a forma de falar de refrigerante, né? Então também é uma outra palavra para falar de refrigerante. Deixa eu ver. Bem, uma língua nacional angolana, choque. Acho que, bem, tem várias palavrinhas. Se vocês tiverem alguma palavra que eu li aqui, que vocês queiram saber o significado, claro, né? Podem pesquisar também na inteligência artificial, Google, enfim. Mas se quiserem, de alguma forma, perguntar ou comentar também aqui embaixo alguma coisa que vocês conhecem, alguma curiosidade, usem os comentários para isso também, tá? É uma leitura comentada e também é uma leitura compartilhada, né? Estou lendo para vocês e com vocês. Ah, lembrei a expressão que eu queria, as outras duas expressões que eu queria mencionar. Bué, que é uma expressão também do português angolano, que é muito, tipo, bué de fotos, muitas fotos. Bué da fish, muito legal, muito, muito maneiro. E fish, né, que é essa palavra que eu não estou encontrando aqui mais, mas enfim, fish, F-I-X-E, não é fish de peixe, tá? Em inglês é fish de, enfim, gíria em língua portuguesa, ou enfim, em língua portuguesa de Angola, né, uma mistura, uma criação, enfim, que significa da hora, legal. Tá? Então, muito fish, muito legal, muito da hora. Ah, não é fish, não é legal, não é da hora. Beleza? Então, acho que é isso, gente. Eu vou parar por aqui. Acho que os comentários de vocabulário era isso que eu queria falar. E a gente tá aos poucos entrando no contexto da história, né? Então entendendo que a gente está num contexto de um período de Angola em que não era assim tão fácil e tão comum, tão prático ter coisas novas, ter aparelhos eletrônicos, etc. Então quem tinha era uau, um sortudo, né? Como ele fala, eu fiquei com inveja dos filhos do Lima, né? Porque eram sortudos, eram crianças que viveriam uma exceção que era ter televisão a cores em casa. Então a gente vai entrando no contexto do livro. Beleza? Até o próximo capítulo. Beijinhos.